Boa tarde, meus irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos para mais uma edição do nosso encontro, nosso Pão das Três, o nosso encontro de todas as tardes, um encontro de oração, um encontro de leitura da Palavra de Deus, encontro de adoração. Nós queremos dar o nosso muito bem-vindo a todos os queridos irmãos, amigos, desejosos de desfrutar da comunhão fraterna, desejosos de crescer em Cristo Jesus e no conhecimento da sua palavra, sejam muito bem-vindos. Nós esperamos que de fato seja uma oportunidade de crescimento para todos nós. Teremos aqui a oportunidade de refletir na palavra de Deus, elevar as nossas vozes aos céus em oração e também em adoração ao Senhor, cantando, para que Deus receba também com alegria o nosso louvor, a nossa adoração, e que o nosso louvor saia de um coração desejoso de servir a Deus, inclinado para a obra do Senhor. Nesse instante inicial, quero convidá-los a orar comigo. Vamos orar pedindo a graça e a misericórdia do Senhor sobre nós todos. Ó Deus bendito, agradecemos a bênção de mais um dia. Agradecemos, Senhor, a bênção de mais um encontro em torno da Tua Palavra. Agradecemos a oportunidade de ter ao nosso lado, Senhor, mesmo que virtualmente, os nossos queridos irmãos, teus queridos filhos amados, perdoados, salvos em Cristo Jesus, e juntos adorar o teu santo nome, proclamar a tua palavra, cantar louvores. Ó Deus bendito, nós pedimos que o Senhor abençoe a nossa tarde, abençoando os nossos corações, abençoando a nossa mente, os nossos sentimentos. Faça-nos, Senhor, instrumentos teus nesta hora, ao cantarmos, ao orarmos, ao lermos e meditarmos na tua palavra. Dirija os nossos corações e as nossas mentes, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos fazendo uma viagem pelo livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 3, ainda que a gente não siga versículo por versículo, mas fizemos uma live já nos primeiros versículos deste livro, desse capítulo. Hoje a gente continua no capítulo 13, e a nossa leitura vai também a partir do versículo 13 até o verso 23. Então temos aí 10 ou 11 versículos. Mas queremos inicialmente cantar, adorar ao Senhor. No texto de hoje, Paulo traz a lembrança dos seus ouvintes, a quem ele pregava em Antioquia, nesse caso aqui, Antioquia da Pisídia. Ele traz a história de Cristo Jesus, fala da bondade de Deus, o esforço incansável de Deus em trazer a salvação para o seu povo. Há um cântico de vencedores por Cristo, Deus, somente Deus, é um cântico espiritual. E quero convidar você a cantar nesse instante. Somente Deus criou o mundo e o que nele há.
você que pode respirar, existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus, eternamente há de inspirar alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, louvor somente a Deus. Vamos à leitura da palavra. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia, se ainda não o fizeram, e se tem Bíblia por aí por perto. É Atos, capítulo 13, o versículo que vai do 13 até o 23. E partindo de Pafos, Paulo e os que com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo, e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto,
por espaço de 40 anos, e destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 430 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Amém, meus irmãos. O livro de Atos dos Apóstolos, o livro histórico do Novo Testamento, é um livro que, quando para ele olhamos as mensagens proferidas pelos apóstolos, com destaque, neste caso histórico, para um grande sermão de Estevão, as pregações de Paulo, a gente observa a importância de ter a história do amor de Deus, do divino incansável amor de Deus, trabalhando para trazer salvação ao povo. É bom lembrar que nós estamos vivendo aqui o começo das missões paulinas. É a primeira viagem missionária de Paulo. Então aqui mostra desde quando ele saiu, com quem ele vai, onde chega, e em estando lá em Antioquia, tem a oportunidade de ir à sinagoga. A sua intenção é clara de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, e em lá chegando, ele tem oportunidade. Aqui o livro registra que depois das lições, naturalmente, a liturgia organizada, né, pelos líderes do judaísmo, depois dessas coisas, eles mandam um recado àquele homem ainda desconhecido, né? Mas eles chegaram ali para adorar também, para a lição do dia, a lição do sábado, e em seguida é-lhes dada a palavra para que, se tiverem alguma palavra de consolação, tenham a oportunidade de compartilhar. A obra missionária é feita por alguém que tem o coração cheio da palavra de Deus e que tem a consciência bastante aguçada de que as oportunidades para se falar de Cristo não podem ser desperdiçadas e nem substituídas. Ao sermos convidados, ao abrirem portas para nós falarmos algo de Deus, algo de Jesus Cristo, a nossa primeira responsabilidade, ou a responsabilidade precípua que temos, é de apresentar Jesus como Salvador do mundo, a urgência que há nos corações humanos de compreender isso, de entender isso e de aceitar isto. Vivemos um período em que os nossos encontros e as pessoas que vão aos nossos encontros, assim, quem procura a igreja, orientado por outra pessoa ou não, porque muitos vão às nossas igrejas porque alguém orientou, porque alguém aconselhou, mas muitas pessoas vão à igreja em busca de uma palavra de consolo com seus corações aflitos. Imaginem o tempo que nós estamos vivendo hoje,
quando há muita gente angustiada, né? Olha, ah, de vez em quando, pessoas querem saber se a nossa igreja já está aberta, né? São pessoas de fora. As pessoas da igreja devem estar acompanhando e sabendo todo o nosso procedimento. Mas de vez em quando, aqui mesmo no Pão das Três, e também aparece em comentários dos nossos cultos, pessoas querendo e até fazendo uma certa pressão para que as igrejas todas estejam abertas e etc. Nós compreendemos perfeitamente as necessidades do coração humano, mormente no período como que estamos vivendo, e, como os irmãos sabem, estamos planejando abrir a nossa igreja para os cultos presenciais no primeiro domingo de setembro. Mas estamos falando deste momento em que os corações angustiados, desesperançosos, os corações aflitos, procuram, imaginam, estudam, avaliam onde encontrar tranquilidade para a alma e para o coração. Em momentos assim, sendo crente ou não, tendo uma fé consistente, alicerçada na palavra ou não, muitas pessoas se lembram de igreja como um local em que palavras de consolo, palavras de orientações podem ser trazidas ao coração angustiado, né? Então, por isso estamos falando, quando temos oportunidade, quando se nos dá a oportunidade, quando se nos é oferecida a oportunidade de trazer palavra de consolo, palavra de orientação, um aconselhamento a alguém, a nossa consciência cristã de filhos de Deus, de regenerados por Cristo, deve, à semelhança de Paulo, ter uma palavra viva, uma mensagem viva, a mensagem urgente, a mensagem que seja de fato a maior necessidade do coração humano, nesse presente século, e na verdade desde o primeiro século da nossa era, da era cristã. Dada a oportunidade, Paulo, como tendo compreendido muito bem o que Cristo fez em sua vida e o amor de Deus que veio para se revelar primeiramente aos judeus, ele também procura trazer a mensagem primeiramente ao judeu. E é por isso que ele vai onde vai, né? Ele vai à sinagoga, ele vai ao local de estudo da palavra de Deus, e então lhe é dada a oportunidade e ele vem com a história, uma história incontestável do amor de Deus, do que Deus fez na história da humanidade, como Deus conduz a história da humanidade através da genealogia de Cristo, a história política e religiosa de Israel, para mostrar como cuidadosamente Deus utilizou a história do seu povo e também a formação das famílias para apresentar Cristo como aquele de quem os profetas haviam anunciado e as promessas feitas, na verdade, desde o Éden, né? Que tratava daquele que viria para trazer a salvação, por fim, a tirania do pecado e abrir a porta de salvação para todo aquele que pudesse, arrependido dos seus pecados, crer em Cristo Jesus. E é isso que ele faz. Qual a importância disso? A importância disso é que em qualquer reunião, qualquer encontro em que se pretenda falar sobre Deus, louvar a Deus, exaltar a Deus, a mensagem do Evangelho de Cristo deve receber prioridade absoluta em qualquer culto, por uma razão muito simples, né? A razão a gente vai encontrar na leitura toda desse capítulo, né? Mas é um capítulo grande, e então, como o nosso tempo aqui é um pouco curto, a gente lê apenas uma parte, embora o comentário seja um pouco mais abrangente.
mas recomendamos a leitura do capítulo inteiro para você compreender o que nós estamos falando, da importância da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Por quê? Em qualquer reunião, como essa que estamos fazendo aqui, por exemplo, vamos imaginar que nós passássemos aqui 1 hora escolhendo os melhores cânticos, os melhores hinos, as melhores histórias, as melhores informações sobre o nosso povo. Tudo isso poderia trazer bastante alegria, poderia trazer contentamento, poderia trazer um sentimento de gratidão profunda a Deus. Vamos imaginar que hoje a gente apenas fizesse cânticos espirituais, orações e falássemos dos últimos acontecimentos na vida dos nossos irmãos, como por exemplo a nossa lista de oração que é diariamente atualizada. E algumas vezes nós trazemos informações aqui de nascimento de crianças, de gente que foi curada, uma série de coisas que pode acontecer na vida dos nossos conhecidos. O que é que isso poderia gerar em nosso coração? Isso geraria alegria, gratidão, regozijo, sorrisos, inclusive. A gente se sentiria muito à vontade para rir, para falar e tudo mais. Mas cantar ou ouvir músicas, ouvir notícias. Teve uma pequena paralisação aqui, mas estamos voltando agora então. Vai, liga para ele. Estávamos falando, não sei em que ponto houve uma pequena interrupção, mas estávamos falando de que os hinos, por mais bonitos que sejam, as histórias, por mais contagiantes, elas não exigem de mim nem de você uma resposta, um posicionamento. Daí a importância da palavra de Deus. Por mais simples que seja o estudo da palavra, por mais pequena que seja a reflexão, por menor que seja o tempo em que nós falarmos da palavra de Deus, ainda assim, sempre que se lê a palavra, sempre que se estuda a palavra, sempre que se traz uma reflexão da palavra, uma coisa importantíssima acontece. É a necessidade de nós darmos alguma resposta. Acabei de cantar há pouco, Deus, somente Deus e tudo mais. A gente lembra, é um hino bonito, quem conhece canta, quem não conhece gosta de ouvir também. Mas terminado o hino, aí você pode dizer, puxa, que hino bonito, maravilhoso, nunca mais tinha escutado e tal, que bom foi participar. É isso que acontece. E o nosso coração também se alegra. Mas ele não pede posicionamento. Ele não pede respostas. A pregação da palavra de Deus sempre exige posicionamento de quem ouve. A pregação de Paulo em Antioquia, que é o que estamos falando aqui agora, ao terminar a mensagem, o capítulo vai mostrar como muitos gostaram e querem que Paulo volte e ensine mais. Mas quando Paulo toca em alguns pontos cruciais que falam da rejeição dos judeus e da responsabilidade dos judeus relativamente a Cristo Jesus e a sua morte, aí o coração atingido pela palavra, ele tem que dar duas respostas. Ou ele reconhece a sua culpa, a sua dívida, ou ele reconhece rapidamente a necessidade de perdão e de salvação em Cristo Jesus, ou ele rejeita. E ao rejeitar, geralmente o pecador faz isso com bastante força, com bastante rigor e com bastante vigor também, muitas vezes com ameaças, rejeição, expulsão, prisões. Paulo passou por tudo isso por causa das mensagens contundentes pregadas por ele e a necessidade que essas mensagens apontavam de resposta humana à palavra de Deus. Daí, meus queridos irmãos, o
o fato de que nós conduzimos os nossos encontros, os nossos cultos, o nosso pão das três, com um objetivo precípuo. O objetivo é que a palavra de Deus tenha um lugar especial nos nossos encontros e no nosso coração. Ao ouvir a palavra do Senhor, e aí não importa a força com que essa palavra chega ao nosso coração e o que ela faça, seja trazendo consolo, fortalecendo a nossa fé, ou seja, admoestando-nos ou repreendendo-nos para que a nossa vida possa se adequar à vontade do nosso Deus, do nosso Pai eterno. Então nós sempre precisamos dar uma resposta. Sempre que terminamos de ouvir uma mensagem bíblica, ou nós gostamos porque ela trouxe a oportunidade de correção da nossa vida, ou nós rejeitamos por causa do coração endurecido e não aceitamos a correção. Porque sempre a mensagem do Evangelho vem ao meu coração procurando admoestar, procurando corrigir, procurando orientar. Tendo consciência de quem eu sou, de quem é Deus, Deus, somente Deus que criou todas as coisas, né? Nós cantamos isso. Quando temos essa consciência, então a resposta do nosso coração sempre será de gratidão a Deus e também o nosso coração, em geral, assume novos propósitos na vida ou então um reforço aos propósitos que já temos. Por exemplo, né? Ouvimos a mensagem e então saímos, meu Deus, como foi bom ouvir a tua palavra, né? Ajude-me para que essa área da minha vida melhore. Ajude-me para que este pecado que me acompanha, essa fraqueza minha, esse problema que eu tenho, para que isso desapareça. Eu quero Cristo na minha vida, eu quero a tua palavra na minha vida, orientando todos os meus passos, todos os dias. Queridos irmãos, imaginemos se toda a nossa membresia, todos nós que fazemos a Igreja Batista em Vila das Belezas, e outros que nos acompanham geralmente em suas igrejas também, se cada vez que a nossa igreja e todos nós ouvíssemos uma mensagem, nós saíssemos dali renovando os nossos votos de fidelidade a Deus, ou então saíssemos dali com uma nova disposição de assumir uma nova postura frente a um velho problema que nos acompanha. Como a nossa igreja seria, de fato, transformada mais rapidamente. Transformada ela é sempre, graças a Deus por isso, porque sempre que o evangelho é pregado, alguns não querem, mas outros querem. Essa pregação de Paulo também foi assim. Muitos creram. Paulo, por onde saía, né, e pregava o evangelho e fazia um trabalho, a Bíblia diz que havia grande alegria naquela cidade, Paulo e os demais apóstolos e evangelistas. Mas também havia muita discussão, havia rejeição forte. Então, a palavra de Deus promove isso. E há necessidade da palavra ser colocada, porque esta reação, esta resposta humana é uma necessidade. Porque cada homem tem que se posicionar diante de Deus. Ninguém pode ouvir a palavra de Deus e ficar indiferente. Ou ele crê e muda a sua vida, ou ele não crê, ou ele faz de conta que crê, né? Mas sempre nós vamos responder à palavra de Deus. Ou com mudanças reais, genuínas, ou então, às vezes, somos apenas representantes de um evangelho que parece estar em nós, mas não está. Mas eu creio, quero crer e trabalhar com essa firmeza e convicção de que este não é o nosso caso. Aqui estamos porque queremos que a palavra de Deus se firme em nós, trabalhe em nós, mude a nossa vida, a nossa mente, os conceitos que temos sobre certo e errado, e que as mudanças conceituais se materializem nas nossas ações diárias. Então,
aqui está a mensagem do Evangelho, a reflexão, e esperamos que, assim como entre os ouvintes de Paulo, nós também respondamos positivamente aos apelos que a palavra de Deus nos traz. Não nos esqueçamos de que Jesus Cristo, aquele rejeitado e crucificado, Deus o fez Senhor e Salvador do mundo. Somente nele e nenhum outro nome há salvação, né? Porque nem no céu e nem na terra há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos: Jesus Cristo, homem, o Filho de Deus. Deus abençoe a minha vida e a sua, e nos faça crentes, discípulos, seguidores, firmes, comprometidos com o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ter o nosso momento de oração, de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas, pelas experiências, pelas notícias, boas notícias que temos e os desafios que continuam. Em nossa lista de oração, nós temos aqui notícia do Anderson Sampaio, que pediu oração em favor da Natália, sua esposa. Estava com uma cirurgia prevista para as 14 horas. Então, é claro que até começar o nosso pão das 3, não havia como ter notícias se a cirurgia foi feita, se está sendo feita, se acabou e como foi. Mas, de qualquer forma, fica aqui a nossa oração por qualquer que tenha sido essa experiência cirúrgica na vida da Natália, esposa do Anderson Sampaio. Sivonei será operada na segunda-feira, dia 16. Ela conta com as nossas orações. Oraremos por você, Sivonei. Sirlene, orem por mim. Meu pai foi desenganado pelos médicos. E a palavra da Sirlene é que seja feita a vontade de Deus. E é exatamente isso que nós pedimos quando oramos. Mas nós devemos expressar a nossa vontade, né? A nossa vontade sempre é que os nossos queridos vivam. A nossa vontade é que os nossos queridos sejam curados. A nossa vontade é que a nossa família, nossa igreja, vivam em paz, debaixo do cuidado de Deus, e com tranquilidade realizando a obra do Senhor. Mas sempre condicionamos a nossa vontade à vontade de Deus. Socorro. A Keila faleceu. Que Deus, na pessoa do Espírito Santo, nosso Consolador, Confortador, conforte a família. Maria de Lourdes diz que sua filha Andréia passará por cirurgia hoje, às 16 horas, logo mais. Então dá tempo orar, vamos incluir na oração aqui. A Danuta comunica, o Raul nasceu, ele e a Priscila e o Fábio também, graças a Deus, passam bem, né? O pai também fica ali na expectativa, né? Ansioso. Nasceu o Raul, filho do nosso querido casal, Fázio e Priscila. Nossa irmã Alba, agradeço as orações. Hoje, o corretor em Belém disse que já tem locatário para mudar. Então, são os desafios, os problemas, né, de locação de imóvel, provavelmente. Hospitalizados. Edinaldo continua hospitalizado. Renilde também. Aline Matos, Nanau. Esse pessoal continua, queridos irmãos, hospitalizados em função da Covid. Então, lembremos-nos de orar. E continua apenas uma pessoa, né, do nosso relacionamento,
se tratando em casa, que é a Cecília, sobrinha da nossa missionária Marlene Montes de Oca, na Espanha. Temos orado por outras enfermidades. O Edivaldo, que é o pai da nossa irmã Sirlene, Juraci, Pietro, o Raul, esse Raul aqui é o filho do pastor Edson e da Vera, Helena, 4 aninhos, Heriberto, Francisco, Lídia, Valdir, Severina, nossa irmã Marlene Odete, Helena e José Cruz, Tata, Wilson hoje foi levado ao hospital para um procedimento, o pastor Márcio e o pastor Júnior o levaram. Quem mais? Gabriel, Samuel, Irailda, Valdomira, Jane, a Tereza Martinez, Hilda, Ivani, Arlindo, Idalina, o Brás, Eti, Lilian, essa Lilian aqui é do Jardim Porã, são pessoas pelas quais temos orado há algum tempo, né, com outros tipos de tratamento, né, de doença. Aguardando cirurgia, a nossa irmã Jusilene, filha da irmã Zuleide, Alessandra, prima da Tatiane, e Luiz Dantas. E as pessoas que estão lutando especificamente contra o câncer. O Ronaldo, sobrinho da Liege, Genivaldo, esposo da Fran, Paulo, irmão do Edson Pina, Jair, Jônia, Juliana Bandini, Thaís, Arlinécio, José, Eusomar, Vilma, conhecida da Nélia, que acompanha o nosso Pão das Três, e Vilma, conhecida da nossa irmã Carmelita, e também a Estefânia. Nossas orações continuam pedindo a misericórdia de Deus sobre essas pessoas. Então, temos orado e pedido que os irmãos orem também por nossa igreja, pelo nosso retorno, os desafios que isso implica, que isso traz, de organização, de obediência às normas estabelecidas. Oremos e trabalhemos, meus irmãos, para que tudo dê certo. A gente ainda vive a pandemia, então a gente vai voltar para os cultos e a gente vai ter regras, um distanciamento, uso de máscara, higienização, tudo isso nós vamos fazer. E também vamos fazer, depois vamos detalhar isso mais através dos grupos do WhatsApp da nossa própria igreja, mas nós vamos dar orientação sobre as inscrições para os cultos. Nós vamos realizar 3 cultos por domingo, 2 cultos de manhã e 1 culto à noite. Mas você já fica sabendo que você deve escolher um desses cultos, porque a gente só pode trazer um pouquinho mais de 100 pessoas, e a nossa igreja tem quase 600 membros. Esse é o número, né, que nós temos até antes da pandemia. De lá para cá, claro, não tivemos nenhum culto para excluir. Esse problema assim a gente não teve nesse período todo, mas não sabemos qual o procedimento de muitos irmãos que nesse período de ausência, né, se vão voltar com a mesma alegria, o mesmo entusiasmo. Essa é a nossa esperança e o nosso desejo, mas não sabemos, né? Essa pandemia trouxe muitas mudanças na vida das pessoas, nas nossas vidas. Muitas mudanças. Mas nós temos que lutar para que as mudanças sejam boas e sejam para o nosso maior envolvimento na obra, não para o nosso distanciamento. Que as mudanças decorrentes dos juízos de Deus em nossa vida não sejam para nos afastar para longe de Deus, né? Nem abandonar a nossa congregação, como recomenda Hebreus, mas para que nos aproximemos cada vez mais, trabalhemos mais,
reconheçamos os nossos erros e a justa punição da justiça de Deus em nossas vidas e sobre toda a humanidade. E com esta consciência, redobremos o nosso esforço para que a nossa participação no reino de Deus seja ainda mais intensa. Então, orem e vão, né, se familiarizando com essas informações que estamos dando, com os critérios, né, que serão estabelecidos para o melhor convívio possível, e ainda investindo na saúde dos demais. Né? Vamos nos aproximar com bastante respeito pelas necessidades dos demais. Proteção. Então, oremos, queridos irmãos. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, diante de Ti e no Teu altar de graça, nós colocamos esses nomes todos, Pai. Pedimos a Tua bênção. Não sabemos se a Natália fez a cirurgia ou não, mas colocamos diante de Ti a Natália, pedindo a Tua bênção sobre a sua vida, sobre a sua saúde e sobre o procedimento. Nós pedimos que o Senhor abençoe a vida do Fázio, da Priscila e a vida do Raul, a sua chegada, aumentando a família, trazendo alegria aos teus servos. Pedimos saúde e pedimos graça vinda dos altos céus sobre a vida e o desenvolvimento do Raul. Oramos, Pai, pedindo por aqueles que estão internados por Covid, rogamos as tuas misericórdias, as tuas bênçãos. Aqui mencionamos pessoas que vão passar por cirurgia ainda hoje e também na próxima segunda-feira, mas desde já, Senhor, colocamos em tuas mãos todo o procedimento médico, as mãos e o manuseio das ferramentas através dos médicos e seus auxiliares. Pedimos que o Senhor dê força e graça aos teus servos para suportarem bem, reagirem bem e se restabelecerem o mais prontamente possível. Oramos, querido Deus, pelo pai da Sirlene, desenganado, em estado realmente muito difícil, mas pedimos que a graça do Senhor esteja com ele, com esta família. Só tu conheces o seu coração e a sua real situação diante de ti, de fé, de salvação, de crença, de fé em Jesus Cristo. Pedimos também por isso, Pai, pois o melhor que pode acontecer na vida de uma pessoa é o seu encontro com Cristo, a sua fé em Cristo e a mudança no curso do destino da sua alma. Nós oramos pedindo que o Senhor abençoe todos os que estão hospitalizados, se preparando para a cirurgia. Cuida daqueles que estão se tratando em casa. Cuida, Senhor, daqueles que têm outras doenças, cujos nomes mencionamos aqui também. Abençoa, Pai, para que sejam resistentes, para que o procedimento, o remédio, tudo faça efeito de modo que dores sejam aliviadas, o corpo possa ser fortalecido e reagir, e os teus servos, nossos queridos irmãos, possam se restaurar. Rogamos que o teu consolo, a tua paz esteja em seus corações. Abençoa, querido Deus, a nossa igreja em seu preparo para a volta aos cultos presenciais. Abençoa, querido Deus, faz com que todo mundo que pode e que já chegou o seu período possa realmente se vacinar. Sabemos que isso é importante para o nosso reencontro. Ainda, Pai, que tenhamos os nossos pensamentos pessoais, mas nós nos submetemos ao interesse coletivo, ao bem da humanidade, ao bem dos nossos queridos irmãos, à sua tranquilidade, à sua segurança. Assim pedimos, Senhor, que realmente esse plano de aceleração de vacina
possa ter efeito, de modo que a grande maioria, se não todos, os nossos queridos irmãos já estejam vacinados, pelo menos com a primeira dose, quando nós reiniciarmos as nossas atividades. Abençoa, Pai, a nossa vida, continua conosco, faça com que a palavra do Senhor permaneça em nossos corações e ensine-nos a responder positivamente aos desafios e aos apelos da Tua palavra. Abençoa-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, encerramos aqui mais uma edição do nosso Pão das Três. Desejamos que Deus abençoe esse restinho de tarde. Tenham todos uma noite muito boa também. Temos atividades ainda hoje à noite, né? Temos ensaio do coro em nossa igreja. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Grande abraço a todos.